Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 9 de março, nós estamos com Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 5, Tão Grande Salvação. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 23. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 3. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente deseja mostrar para nós todo o significado da sua salvação. Salvação essa que Ele preparou durante muito tempo. E a salvação é Cristo. Ele deseja nos dar Cristo. É Cristo que vai nos curar, Senhor Jesus, do vírus da iniquidade, do vírus do pecado. Ó Senhor Jesus. E Ele conta conosco para a gente poder realmente ser imunizado. Senhor Jesus, a gente precisa ser imunizado pela palavra e pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado a sua palavra, é a sua palavra que importa para nós precisamos dar crédito a essa palavra, ó Senhor Jesus. E aí Deus vai colocando no nosso coração a sua vontade, a sua direção. A gente precisa valorizar aquilo que Deus tem nos dispensado, porque isso é de suma importância para a nossa vida, ó Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, também nos abençoe com espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 3 ao 7. Ó Senhor Jesus. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Ó Senhor Jesus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ó Senhor Jesus. Tito capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Ó Senhor Jesus. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. João capítulo 3, versículo 8. Ó Senhor Jesus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
assim é todo o que é nascido do Espírito. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O falar imunizador de Deus. Ó Senhor Jesus. A palavra ministrada nestas últimas semanas é sobre a salvação completa de Deus. É um assunto extenso, mas precisamos apresentá-lo, visando a que essa verdade constitua e estruture os irmãos novos, dando-lhes uma base sólida na palavra fundamental. Ao mesmo tempo, queremos reforçar os fundamentos da fé dos demais irmãos, com as verdades sobre nossa salvação, sobre a redenção de Cristo, sobre sua pessoa e sua obra. Ó Senhor Jesus. A palavra profética funciona como uma vacina para nos imunizar. O conceito de vacina no Novo Testamento está associado especialmente às epístolas de 1ª e 2ª Timóteo e Tito. A igreja estava em plena degradação e Paulo vacinou as igrejas ao escrever para Timóteo e Tito, imunizando-as por meio da palavra e do Espírito. Nos dias atuais, a notícia mais divulgada é sobre os esforços para se conseguir uma vacina que possa combater a pandemia da Covid-19. Também temos falado sobre uma vacina para combater os ataques do inimigo, por meio das redes sociais, à nossa mente. E como estamos no tempo do fim, falamos da vacina espiritual contra as muitas heresias. A palavra de Deus tem sido alvo de ataques, cujo objetivo é desacreditar as Escrituras. Por isso é necessário uma vacina espiritual para imunizar os irmãos. Ó Senhor Jesus. Na igreja, damos crédito à palavra de Deus e ao Espírito. Apresentamos às igrejas o encargo que Deus coloca em nosso coração. Por vezes, preparamos determinada mensagem. Entretanto, o Espírito muda o conteúdo no instante em que ministramos. Somos apenas canais. Quem ministra a palavra é Deus. O Senhor deseja vacinar seu povo, pois ocorreu uma grande tragédia no Jardim do Éden. O homem foi contaminado por Satanás quando transgrediu, desobedecendo a uma determinação direta do Senhor. Como resultado dessa tragédia, houve a desconexão entre o homem e Deus. Ó Senhor Jesus. Desde a queda de Adão, Deus tem preparado uma vacina contra o veneno da serpente, a natureza do pecado injetada no homem. No Antigo Testamento, Deus anunciou que a vacina viria e deu a lei para remediar a situação do homem. O processo de preparação da vacina durou cerca de 4.000 anos, até que o antídoto, Cristo, foi apresentado para curar a humanidade. Ó Senhor Jesus. Devemos valorizar o que Deus fez por nós, nossa salvação e a vida da igreja. A esfera da vida da igreja é um dos maiores presentes que Ele nos deu. Na igreja, vemos que o desejo de Deus não é impor uma doutrina ao homem. Não estamos na igreja para fazer um estudo bíblico, mas para ser supridos com a palavra de vida, a provisão para nossas necessidades. A palavra profética é vital para as igrejas, pois traz a nós o que está no coração de Deus, o que Ele nos deseja falar. E esse falar é sempre novo. Não é o mesmo de 10 anos atrás. Daqui a alguns anos, conforme a necessidade da igreja, o Senhor pode mudar a ênfase da palavra, dando-nos uma nova direção. Nosso coração deve ser o de valorizar o que o Senhor nos tem dispensado por meio de sua palavra nos tempos atuais. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. De que maneira Deus imuniza seu povo contra a ação do inimigo? Ó Senhor Jesus. É por meio da palavra e do Espírito. Ó Senhor Jesus. A palavra, ela tem sempre que ser acompanhada do Espírito. E o Espírito sempre tem que ser acompanhado pela palavra. Ó Senhor Jesus. Não adianta as pessoas dizerem que estão cheias do Espírito, mas não tocam na palavra de Deus. E não adianta falar da palavra de Deus sem exercitar o Espírito. Porque é o Espírito que vai testificar. É o Espírito que vai fazer o nosso coração arder. Ó Senhor Jesus, é o Espírito que vai realmente nos levar, a compreender o coração de Deus, a não tomar a palavra como uma doutrina,
mas realmente como a direção de Deus para a nossa vida, o nosso suprimento. A gente não pode ser meros estudiosos da palavra, apenas ficar ouvindo a palavra, mas a gente precisa fazer com que a palavra se torne real na nossa vida, com que a palavra se torne a nossa vida, a nossa expressão. E essa expressão precisa ser a expressão de Cristo. É Cristo que vai mudar todas as coisas, é Cristo que vai fazer todas as coisas. Nós precisamos estar nele. Graças ao Senhor, que Ele tem nos dado essa esfera e nela a gente pode continuar. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: ser constituídos e estruturados pela palavra. Ó Senhor Jesus. A palavra tem que ser a nossa constituição. A palavra tem que ser a nossa estrutura, Senhor Jesus. Mas não é qualquer palavra. É a palavra profética. É a palavra da direção de Deus. A direção que Deus está dando agora. Daqui a pouco Deus pode mudar. Mas se você ficar apegado a uma palavra específica, você não vai acompanhar a mudança. Mas se você realmente tocar na palavra, você vai ser constituído e estruturado por ela. E quando Deus der uma nova ênfase, Senhor Jesus, isso vai trazer alegria ao seu coração. Não é a palavra como um remédio, mas a palavra realmente como uma cura. Senhor Jesus, é Cristo a nós por meio da palavra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É isso que Deus deseja para cada um de nós. Ele quer nos apresentar Cristo. Ó Senhor Jesus. Todo o Velho Testamento mostra Cristo. A gente já viu aqui dando início no dia de ontem. A gente vai ver com mais detalhe durante a semana. Senhor Jesus. Né? A gente está vendo aqui a questão de Gênesis. Ó Senhor Jesus. Que Deus deu a promessa da vacina lá em Gênesis. O irmão também fala nessa palavra que Gênesis ele tem todas as sementes da verdade. Tudo que aparece em toda a Bíblia, você vai achar os princípios, você vai achar a sementinha. Ó Senhor Jesus. Algo bem pequeno, mas que você, olhando com atenção, você vai ver depois se concretizando, sendo desenvolvido durante a Bíblia. Ó Senhor Jesus. A gente está vendo aqui, nesse estudo aqui ainda, a questão dos Tessalonicenses. Como eles voltaram para o Senhor. Mas a Bíblia fala que os de Beré, eles eram mais nobres do que os Tessalonicenses, porque eles conferiam as coisas na palavra. Eles tinham, né, o Velho Testamento. Hoje nós temos o Velho e o Novo. E como a gente viu na leitura, hoje o inimigo está enganando muitos, porque conseguiu tirar toda a estrutura da palavra. Hoje há um esforço, né, por parte do inimigo em desacreditar a palavra. Então as pessoas hoje não estão muito focadas na palavra. Foi gerada tanta doutrina, tanta coisa diferente, e uma pessoa foi vendo, isso aqui é muito bom, aí a partir daqui foi ver outra coisa e outra, e foi se desenvolvendo. E quando você quer pegar cristãos e trazer de volta para a palavra inicial, a maioria acha estranho, porque não tem base na palavra. Ó Senhor Jesus, eu sempre falo isso aqui no canal, a gente precisa desfrutar a palavra, né? Eu procuro trazer aqui, se eu fosse pegar o vídeo, colocar versículo por versículo, para testificar tudo que eu estou falando, eu ia demorar muito tempo na edição, Senhor Jesus. Ia ter que fazer uma leitura extensa de várias coisas. Então eu procuro colocar princípios, né, da base da palavra que o Senhor me deu. Né? Cabe aos irmãos ir diante do Senhor, exercitar o Espírito, guardar. Né? E a gente tem também na igreja, né, a leitura bíblica. A gente tem um plano de leitura da Bíblia para você ler a Bíblia toda durante um ano. Ó Senhor Jesus, se você guardar esses conceitos que o alimento diário está trazendo, você, ao ler os versículos, o Espírito vai testificar. Aí você vai ler algo e vai falar, agora eu entendi o que o irmão falou. Senhor Jesus. Né? Hoje, os irmãos têm compartilhado a palavra profética para nós nos finais de semana. E estão sempre falando, olha, o irmão veio e me deu um versículo, o outro me deu outro versículo. Ele vai sempre colocando ali, porque ele vê que os irmãos estão desfrutando, estão lendo algo, e quando eles tocam na palavra, a própria palavra testifica o que o Espírito falou através dos irmãos. Então os irmãos vêm complementando essa palavra com mais palavra. Então é palavra e Espírito junto. Espírito e palavra. O irmão mostra aqui na experiência, né, que hoje na igreja nós estamos dando crédito à palavra de Deus e ao Espírito. E hoje a gente apresenta o encargo que Deus está colocando no nosso coração. Né? E muitas vezes a gente prepara algo, tudo anotadinho aqui direitinho, mas quando a gente começa a ministrar, ó Senhor Jesus, o Senhor muda tudo. Porque hoje a gente procura o quê? Está no Espírito, para que o Senhor tenha a liberdade de falar aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus.
esse falar muitas vezes sai mesclado com o nosso falar. Ó Senhor Jesus, porque a gente está voltado para a vontade de Deus. Quanto mais a gente tocar na palavra profética, quanto mais a gente se envolver com falar de Deus, mais claro isso vai ficar, mais mesclada a nossa vida vai estar juntamente com o Senhor. Como os irmãos têm falado na palavra profética, nós somos uma sarça, um espinheiro. Se você se aproximar simplesmente das pessoas, você vai espetar elas. Mas se você se encher da vida de Deus, Deus coloca o seu fogo nessa sarça. E aí, o que as pessoas vão ver é o fogo. Senhor Jesus, esse fogo tem que arder em nós. Ó Senhor Jesus. Mas como a gente viu na leitura de hoje, há muitos que querem apresentar algo, mas não querem viver. Né? Ali em 2 Timóteo 3, no versículo 5, ele fala ali, ele vai falando várias coisas ali, né? Os homens no final do tempo vão ser egoístas, e fala várias coisas, inimigos do bem, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus. E no versículo 5 fala, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Ó Senhor Jesus, piedade é o que Deus quer para nós hoje. Piedade é expressar Deus na carne. Senhor Jesus. Só que alguns têm forma de piedade. Parece que está expressando Deus, porque está falando a respeito da palavra, está falando de maneira bonita. Ó Senhor Jesus. Mas negam o poder da piedade. Negam a verdadeira expressão de Deus na palavra. É como hoje, né, alguns, por exemplo, né, Deus ele tem o poder de curar, tem o poder de fazer milagres. Só que alguns, ao invés de buscarem isso diante do Senhor, ver qual a vontade de Deus, eles preferem fazer um teatro para enganar as pessoas ali que houve uma cura, que houve uma situação e depois isso acaba sendo descoberto, vira um escândalo. Mas é justamente o que esse versículo está falando. Eles têm forma de piedade, mas negam a Deus esse poder. Hoje o que nós precisamos fazer é dar esse poder para Deus. Senhor, tenha a liberdade de se expressar em mim, de fazer a sua vontade. Os irmãos têm compartilhado coisas, os milagres têm acontecido. No final de semana o irmão compartilhou, né, de uma pessoa que foi abordada na rua pelo comportor. Eu posso orar por você. Orou por ela, né, e ela perguntou qual a oração. Ela falou que estava com um irmão no hospital, tinha sofrido um acidente, ele estava todo inchado, né, e os médicos estavam esperando ele desinchar para poder operá-lo. Então, enquanto ele não desinchava, estavam apenas aguardando para o rapaz morrer. E aí essa pessoa, né, foi, pediu oração, o comportor ali, né, movido pelo Espírito, orou. Aí enquanto ele continuou pregando o evangelho, depois ela passou por ele novamente, ou procurou ele, e falou com ele, olha, muito obrigado pela sua oração, porque eu acabei de receber uma ligação agora do hospital que ele já desinchou agora e está sendo preparado para ser operado. Ó Senhor Jesus. O que é isso? Isso é você expressar a piedade e não negar o poder da piedade, o poder de expressar Cristo. Você está dando o poder para Deus. Como mostrou aqui, nós somos um canal. Quem ministra é Deus. Nós não podemos roubar a glória de Deus. Fazer algo por nós mesmos. Durante a semana a gente vai vendo aqui a nossa justiça é trapo de imundície. Porque o que a gente faz? A gente quer usar desculpas, a gente quer cobrir, né, a nossa imundície com obras, com coisas feitas. Senhor Jesus. Mas o que a gente precisa realmente é de uma consciência pura. Ó Senhor Jesus. Né, você ter um viver que realmente Deus possa ser expresso. É isso que eu estou sempre buscando diante do Senhor. Né? Senhor, se expressa por meio de mim. Ó Senhor Jesus, o que eu posso fazer é muito pequeno. O que Deus pode fazer é muito maior. Senhor Jesus. Só que alguns estão tão desesperados para mostrar alguma coisa. Ó Senhor Jesus, que eles ainda não são. E aí, muitas vezes não deixam o Senhor expressar. É por isso que a Bíblia mostrou aqui para nós que negam esse poder, negam essa possibilidade a Deus. Ó Senhor Jesus. O que nós precisamos hoje como igreja é ser a expressão de Deus. É deixar que de fato Deus possa fazer a sua vontade. Hoje o Senhor ele quer nos constituir nos irmãos novos, né? Ele quer dar constituição, estrutura na palavra. Ó Senhor Jesus, uma base sólida, né, na palavra fundamental. E aqueles irmãos que já estão um tempo, ele quer reforçar esse fundamento da fé. Senhor Jesus, das verdades, né? Como eu estava falando durante a semana, sobre salvação, sobre a redenção de Cristo, sobre a pessoa de Cristo e sobre a obra de Cristo. A obra do Senhor não acabou.
Hoje muitos acham que a Bíblia já foi acabada, Deus não fala mais, e agora você vai ficar só apenas filosofando. Não, Deus está falando, Ele quer falar, Ele quer se expressar em nós. Ó Senhor Jesus. Mas a gente não precisa inventar nada. O que a gente precisa realmente é ir diante do Senhor, e como Ele mostrou, né, a igreja estava em degradação. Paulo teve que escrever a Timóteo e Tito, né, Senhor Jesus, para imunizar os irmãos por meio da palavra e do Espírito. Paulo, a gente está vendo em Tessalonicenses. O próximo livro que a gente vai estudar, né, da conferência que estão dando no final de semana, é Timóteo, para mostrar justamente as nossas armas, como que a gente vai realmente avançar em tudo isso que o Senhor tem mostrado para nós. E a palavra e Espírito. O procedimento de Paulo nunca foi com eloquência de palavra, apesar dele ter muita. Ó Senhor Jesus. Mas ele procurou realmente expressar o Senhor. Ele até mostrou para nós aqui na leitura. Ó Senhor Jesus, que a gente fez aqui, muitos, né, iam apostatar da fé, né, abandonar a fé por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos demoníacos, pela hipocrisia daqueles que falavam mentiras, porque tinham insensíveis, né, tinham sido cauterizados a própria consciência. A cauterização, ela tira a sensibilidade. Ó Senhor Jesus, aí as pessoas começam a se preocupar com outras coisas, como a gente foi alertado no elemento diário de ontem. Acabam ficando discutindo outras coisas que não tem nada a ver com a palavra. E aí Paulo fala para Timóteo, fica em Éfeso para você encorajar as pessoas a promover a fé. Não ficar discutindo coisas. Porque muitos se perderam, se desviaram dessas coisas. Ó Senhor Jesus. E se perderam, né, em ficar falando palavras eloquentes, né, falando coisas empolgadas. Ó Senhor Jesus. Pretendendo passar, né, Senhor Jesus, por mestre da lei. Querendo dizer, não, eu sou mestre aqui, eu conheço, você tem que me ouvir. Ó Senhor Jesus, mas não conseguindo compreender aquilo que eles dizem e nem os assuntos que eles ficam falando como se tivesse conhecimento. Né? E eu sempre falo isso aqui, não é isso que eu quero. O que eu quero realmente é buscar o Senhor e ter um entendimento no viver real. Mas por isso que ele está mostrando para nós, olha, o intuito desse encorajamento visa o amor que procede de um coração puro. No final de semana nós vamos falar muito sobre isso. Eles têm um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Às vezes acontece de a gente falar algo que a gente ainda não está vivendo. Mas eu falo porque eu creio que esse é o caminho do Senhor e é o caminho que eu estou buscando. Ó Senhor Jesus. Né? Então, mas não é uma fé com hipocrisia pelo fato de eu não estar conseguindo realizar algo. Não, é algo que realmente sai do coração. E é isso que a gente está buscando. Primeiro a gente tem que identificar o problema para tratar o problema. Mostrou aqui que Cristo, Ele é a nossa vacina, Ele é a nossa cura. Mas enquanto Cristo não veio, né, Deus ele deu a lei para dar um remédio. É como hoje, enquanto a gente não é vacinado ainda contra o vírus da pandemia, a gente tem que, né, procurar ter uma boa imunidade. E se pegar o vírus, né, a gente vai para o hospital e vai tomar o quê? Remédios. Vão resolver o problema? Não vão resolver. Mas eles vão manter você com vida, com saúde, até que a vacina venha. Então o Senhor está nos dando princípios para quê? Para que a gente possa tocar no Espírito. Né? É a palavra de Deus e o Espírito que vão nos dar força para a gente continuar até ter realidade de Cristo. Até que Cristo possa de fato nos imunizar. Né? Então Deus está nos dando todo esse conteúdo, Senhor Jesus. Mas quando a gente começa a ministrar, exercitando o Espírito, é Deus que está ministrando, Senhor Jesus. É Deus que está cuidando de nós. Né? Ele está mostrando para nós o que está no seu coração. Está dando para nós a palavra que vai de encontro com a nossa necessidade. Né? Tem coisas que eu quero e tem coisas que eu preciso. Né? Necessidade é diferente de eu buscar isso e aquilo. Né? A nossa real necessidade, o Senhor está falando conosco para realmente a gente poder estar firme, né? Para avançar. Quantas pessoas eu conheço que ouviram, buscaram tantas coisas, conseguiram tudo e depois entraram num quadro de depressão. Senhor Jesus, porque viram que aquilo ali não adianta. Então o Senhor ele quer nos livrar disso tudo, Senhor Jesus, pelo fato de a gente valorizar o que Ele está apresentando diante de nós. E de fato, né, o Senhor está dando para nós uma palavra que vai nos constituir, nos estruturar. E hoje
a gente está vendo que muitos que a gente achou, né, que estavam estruturados, estavam fundamentados, estavam constituídos, não estão. Hoje situações têm surgido, ó Senhor Jesus, e muitos filhos de Deus têm realmente se mostrado como que não tem base. Por isso que ele mostrou que aqueles que já conhecem a palavra, o Senhor ele quer reforçar nossos fundamentos. Ele quer mostrar para nós o seu fundamento, a sua vontade. Hoje o inimigo quer acabar conosco, né? Através dessa pandemia física, né? Para acabar, se morrer o nosso corpo, acabou. Mas ele também quer liquidar a gente na parte psicológica, na mente. E também quer liquidar a gente na parte espiritual, com heresias, com palavras que não estão nos apresentando quem é Cristo. Então hoje a palavra tem sido alvo de contradição, de ataques, né? Muitos ficam ali, afirmam uma coisa, depois afirmam outra coisa, fala que a Bíblia está errada, depois quer usar a própria Bíblia para dizer, para dar base para aquilo que ele está falando. Ó Senhor Jesus, e aí fica toda essa confusão, né? Então o que vai trazer para nós estrutura na palavra? É nos levar realmente a tocar na palavra fundamental, na palavra que vai ser a nossa base, mas juntamente com o Espírito. Ó Senhor Jesus, é isso que eu estou mostrando para cada um de nós. A gente precisa realmente se cobrir com a palavra, com o Espírito. O trabalhar de Deus, né, com o homem começou lá em Gênesis, quando ele foi lá e deu uma vestimenta para o homem. O homem se cobriu com folhas de figueira que iam murchar, iam cair, mas o Senhor foi lá, né, imolou o animal, né, provavelmente um cordeiro. A gente vai inferindo isso na Bíblia, né, quando fala que Cristo ele é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Ó Senhor Jesus. Então a gente vê ali que a vestimenta que foi dada para eles foi Cristo. Ó Senhor Jesus. Então essa imunização começou lá atrás, com Cristo já sendo dado. Mas Cristo não era a realidade ainda. Cristo era a realidade para alguns que realmente estavam obedecendo ao Senhor. Mas para todos não. Muitos se desviaram pelo caminho. A gente vê a história toda da Bíblia. E hoje é a mesma coisa. Hoje a gente vai ver que também durante a semana que a igreja é a produção daquilo que Deus deseja do vencedor. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo, e no Novo Testamento Cristo é representado pela igreja, né? É o corpo de Cristo. Depois, no final da Bíblia, você não vê mais falar do corpo de Cristo. Você vê a noiva, você vê a esposa, você vê o exército de Deus, Senhor Jesus, né? E depois, no final, a Nova Jerusalém, Senhor Jesus. Tudo isso mostra os vencedores. Então hoje a descendência, né, a gente viu ali, né, que Deus ia pôr inimizade entre os descendentes da serpente, os filhos do diabo. A gente também vai ver isso com mais clareza durante a semana. Entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. Entre os descendentes do diabo, que são muitos, aqueles que seguem, e o seu descendente. Aí não fala mais de descendentes, de filhos, mas de o descendente, que é Cristo. E esse Cristo, por um lado, no final do Novo Testamento, ele é o filho varão, que está sendo gerado pela igreja. A igreja representando agora a mulher, né? Nascido de mulher, nascido da igreja, gerou o filho varão. A gente vai ver isso com mais detalhe durante a semana. Ó Senhor Jesus. Mas tem que ver que hoje nós estamos na igreja para ser gerado filhos. Não dá para a gente ser gerado esse filho vencedor fora da igreja. Mas Deus ele quer nos dar o verdadeiro conceito a respeito da igreja. A igreja é uma esfera, eu tenho sempre falado disso aqui, né, onde a gente vai ter salvação, vida. Ó Senhor Jesus. Essa esfera é o maior presente, um dos maiores presentes que Deus nos deu. Sozinhos a gente não vai conseguir. Como eu sempre tenho falado aqui, né? Sozinho eu sou perfeito, sou maravilhoso, conheço essa palavra, não erro. Mas quando eu começo a me envolver com outras pessoas, aí eu percebo que não é bem assim. Aquilo que eu imaginava a respeito de mim mesmo não é tão preciso. Ó Senhor Jesus, por isso que mostrou. Alguns querem apenas se passar. Se ele conseguir mostrar algo para outros, já está bem. Mas, como os irmãos têm mostrado na palavra profética, alguns acabam vivendo como se nunca fossem prestar contas para Deus. Não, um dia a gente vai prestar conta daquilo que a gente viveu ou deixou de viver diante do corpo de Cristo. Senhor Jesus, vai haver um tribunal e o Senhor ele vai nos julgar. Ó Senhor Jesus, então hoje a gente realmente tem que sair da aparência e viver a realidade. Cristo quer trazer para nós essa realidade, né? Hoje existem muitos ensinos, muitas coisas, e a gente que toca mais na palavra, a gente acha isso estranho. Mas hoje, como
a maioria das pessoas está muito acostumado com isso, Senhor Jesus, já não estranha. Então quando você volta para a palavra pura, para eles é estranho. Ó Senhor Jesus, porque o inimigo hoje está injetando, né? Quer acabar com a vida das pessoas. Se não conseguir, ele pelo menos quer tocar na mente, para acabar com o emocional. E também ele quer impedir as pessoas de exercitar o espírito, introduzindo heresias, introduzindo coisas que não vão levar as pessoas a Cristo. E a maioria dos cristãos não percebe isso. Mas graças ao Senhor, o Senhor tem nos levantado, né, para poder levar essa realidade, né? E os seus estão sendo trazidos. É como a gente vê na Bíblia, né? Muitos ali voltaram para Baal, para falsos deuses, mas o Senhor sempre manteve ali um remanescente, sempre manteve ali alguns, né, que realmente se voltavam para as coisas de Deus. Aqui para dar um exemplo, a gente pode ver, por exemplo, a época de Constantino, né, que começou a reforma protestante. Senhor Jesus, né? Constantino, ele percebeu que a salvação não era por obras, mas por fé. Agora imagina, Constantino naquela época querer trazer isso para as pessoas que estavam acostumadas com outras coisas. Para os outros, Constantino é que estava cometendo uma heresia, porque ele estava falando algo diferente da maioria. Ó Senhor Jesus, mas, né, auxiliado ali pelo Espírito Santo, pôde trazer, pôde iniciar a reforma protestante. De lá para cá, né, aconteceram muitas coisas, né? E aí houve novamente um esfriamento e tal, mas agora nós estamos no fim dos tempos. Não estou mostrando isso para nós. Nós estamos no fim dos tempos, né? A gente leu aqui, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Olha, vai ser tempos difíceis, as pessoas vão abandonar a fé para seguir outras coisas, para seguir aquilo que satisfaz. Vão ser mais amigos dos prazeres. A gente já viu isso, né, em semanas anteriores. Ó Senhor Jesus, né? As pessoas estão procurando os prazeres, dinheiro, só se preocupam consigo mesmo. Então essas três coisas, né? O eu, né, o dinheiro e os prazeres. Ó Senhor Jesus. E elas acabam abandonando as coisas de Deus. Mas o Senhor tem nos alertado que nós estamos na última hora. Ó Senhor Jesus. Ultimamente os irmãos falam conosco a respeito da aurora, né, que marca a transição entre a noite e o dia. Ó Senhor Jesus. Para as pessoas o dia começa na hora tal, quando ela levanta, vai trabalhar e o sol já está lá. Ó Senhor Jesus, o sol já nasceu. Mas o Senhor está mostrando para nós que a gente tem que se preocupar antes. Porque antes do nascer do sol, antes que Cristo, né, o nascer do sol fica a vinda de Cristo. Quando Cristo vier publicamente, é no final da grande tribulação. Já foi. Mas tem uma vinda secreta de Cristo antes. Só que para essa vinda de Cristo, antes há uma preparação. Então, hoje nós estamos nesse período de preparação. O Senhor está mostrando para nós. Tem que se preparar, porque aí quando vier o arrebatamento secreto, alguns vão ver. Só que aí, né, já é tarde, já passou. E aí vão ter que, nesse período, lutar. Ó Senhor Jesus, para conseguir ser arrebatado antes, né, da vinda final de Cristo. Mas aí a maioria vai ser só quando o Senhor vier publicamente. Mas o Senhor está nos preparando para a sua vinda secreta. Por isso está mostrando para nós, né, que nós somos os trabalhadores da 1/10 hora. Nós estamos vivendo esse momento de transição. E como o Senhor tem mostrado para nós, né, Senhor Jesus, Ele quer nos dar a realidade. Nós estamos vivendo hoje, mas focado lá na frente. Ou seja, a realidade das coisas que estão vindo já estão presentes na nossa vida hoje. E é isso que Deus quer que a gente manifeste. Não uma vida pautada nas coisas desse mundo, mas pautada naquilo que Deus deseja. E é aí que está toda a diferença. Por isso que mostrou que o falar de Deus vem nos imunizar, para que a gente possa viver aquilo que é real em Deus, e não aquilo que o inimigo está usando para nos enganar, seja na esfera física, psicológica ou espiritual, né? Na esfera física, aí, com os prazeres da carne, né, levando muitos à morte, ó Senhor Jesus. Seja na esfera psicológica, né, ali com as coisas da mente, mentiras e fake news e outras coisas, ou seja numa esfera espiritual com heresias, com coisas que não vão levar as pessoas a exercitar o espírito. Mas graças a Deus que o Senhor está nos dando tudo isso, né? A gente precisa se ligar nas coisas espirituais. No fim de semana os irmãos tocaram nessa questão, né? As partes do espírito são a nossa consciência, a intuição e a comunhão. A nossa consciência, ela fica, na hora que ela ativa, né, não é algo que você fica mantendo, você tem que estar atento quando a consciência ativa, tem que estar com a consciência boa, pura,
não pode estar cauterizada, é insensível, para quando ela te alertar, você reagir de acordo. A intuição, ela vem também de uma convivência de Deus, mas o que o Senhor ele quer conosco hoje, a parte do Espírito que Ele quer que a gente esteja exercitando é a comunhão. Ó Senhor Jesus, a comunhão com Deus depende totalmente de nós. Exercitar o Espírito, ir na presença dEle, ouvir o Senhor falar, crer nesse falar, Senhor Jesus, né? Valorizar o que o Senhor está dispensando, e aí, pelo exercício do Espírito, a intuição vai atuando para você realmente perceber o confirmar do Espírito. E quando você fizer qualquer coisa que pode tirar a consciência logo, opa, consciência sensível já te mostra. Olha, esse aqui não é o caminho de Deus. Vai te mostrar, olha, segue aqui que esse é o caminho de Deus. Então o Senhor está mostrando para nós a importância do Espírito. A gente tem que receber a palavra, mas não uma palavra, né, que o inimigo tocou, modificou, né, de aqueles que não vivem, não querem viver, não estão interessados, só querem ter aparência para obter um lucro de alguma coisa. Mas como está mostrando para nós a palavra, um dia nós vamos prestar contas ao Senhor. E eu sempre falo aqui no canal, a gente tem que observar essas coisas, não é para condenar ninguém. Cada um vai responder por si. A gente viu no dia de ontem. A gente tem que aprender a respeitar, né, as convicções, a fé e tudo mais, mas a gente também tem que levar as pessoas a exercitar o Espírito. A gente tem que fazer a nossa parte. Se eu viver de fato no Espírito, conceder esse poder ao Senhor na minha vida, o Espírito vai convencer. A gente não vai conseguir convencer ninguém. Mas se eu tiver no Espírito, der esse poder, né, der essa possibilidade para o Senhor, aí sim o Senhor vai poder conduzir os seus. Aqueles que não querem, mas aqueles que querem o Senhor podem ser iluminados. Mas o Senhor está contando conosco. A gente vai ver durante a semana também que poucos têm consciência disso, de que o Senhor precisa de nós. Muitos acham apenas que o homem precisa de Deus. Então vão viver na sua vida e quando ele precisa, aí ele vai diante de Deus. Mas quem tem consciência da palavra do Espírito sabe que Deus também precisa de nós. Então não é só uma questão de eu ir diante de Deus quando eu preciso, mas eu preciso viver em comunhão com Deus, viver diante dEle, me manter na presença dEle, para que Ele também possa cumprir aquilo que Ele deseja. Ele precisa de mim, Ele precisa de cada um de nós, todos nós somos importantes para o Senhor, mas a gente precisa dar importância para aquilo que Ele fala e viver no Espírito, para conceder para Ele esse poder, para que Ele possa fazer a sua vontade. É Deus e o homem juntos, é a expressão de Cristo, e é Cristo que vai curar, que vai trazer cura, que vai trazer tudo aquilo que é necessário ao homem, para que o homem se volte para Ele. Esse é o falar de Deus que vai trazer para nós imunidade, que vai realmente não deixar que o inimigo toque em nós, nem aqueles ao nosso redor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.